Shalom a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos que vêm assistindo meus vídeos, tá bom? Eu participo de vários grupos, né? E eu estou num grupo chamado Debate de Teologia e História. E nesse debate de Teologia e História, como sempre, tem muitos cristãos, quer dizer, a maciça, né? O maciço lá é cristão. E nós, no debate, eu fiz até uma brincadeira com os cristãos, eles não gostaram. Mas aí, no meio desse debate, um amigo lá, que eu gostei muito, mas muito mesmo da pergunta dele, do Celso Nunes, na verdade não é uma pergunta, eu fiz essa pergunta para eles, que se Jesus era Deus, né, ou se o Deus, Pai de Jesus, que eu falo que o Deus e Pai de Jesus não é o mesmo Deus da Torá, não é o mesmo Deus de judeu. Aí eu especifiquei, falei assim, olha, porque o Deus dos cristãos criou a criação segundo o cristianismo, criou a criação, e não sei lá o que aconteceu, ele errou na criação, não deu conta de consertar essa criação, e teve que mandar, entre aspas, seu filho para morrer, para consertar o que ele não deu conta de consertar lá atrás, lá no Éden, né? Então, aí eu, nessa conversa, aí o amigo Celso Nunes, achei ele muito inteligente. Por que eu achei ele inteligente? Enquanto os outros estavam lá, enchendo o saco, falando coisas sem pé sem cabeça, o Celso foi o único que percebeu o que realmente eu estava fazendo com a resposta, ou seja, criando curiosidade. E ele perguntou, Francisco, então, ele já falou assim, Francisco, irmão Francisco, então, por que Deus, o Criador, permitiu que o mal existisse e ainda destruiu a terra no dilúvio? Né? Ele quis comparar o Deus da Torá com o Deus cristão. Eu achei muito bacana a pergunta dele. E eu ia responder escrevendo, porém eu decidi fazer um vídeo que eu acho que isso também tira dúvida de outras pessoas. Então o vídeo hoje vai ser um pouco mais longo, mas prestem atenção que vocês vão gostar. Eu creio sim que vocês vão gostar. Então vamos lá. Se você for começar lá em Gênesis, onde que em hebraico é Bereshit, né? Bereshit bara, Elohim, ou seja, no princípio criou. A tradução está assim, no princípio criou Deus, tal. Vamos parar aqui para vocês entenderem. Gênesis, ele relata que em algum momento, no espaço e tempo, um poder, vamos usar esse nome poder, mas vale lembrar, gente, que Deus é algo tão complexo que não existe palavras humanas para a gente definir o que é Deus. Então, o que nós fazemos? Inclusive, até Moshe, quando escreveu a Torá, nós usamos palavras humanas. Então, mas depois vocês vão entender. Qualquer coisa, busca meu vídeo aí, o que é Deus, tá aí, que escreva no meu canal, ou entre aí no meu canal e procura o vídeo que é Deus, que vocês vão entender. Então, bora lá. Então, a Torá fala que em algum momento não existia nada, não existia nem o nada, nem espaço e tempo, nem moléculas, nem o próprio nada existia, mas não existia nada. E desse nada, num certo momento, passou a existir algo. E nesse algo, criou-se os poderes. E esse poder absoluto traduzido como Elohim, que traduziu como Deus, começou a transformar o nada em tudo. Em termos científicos, começou a transformar a energia em massa, tá? Mas esse poder absoluto que criou a própria energia, que criou o próprio átomo, elétrons e assim por diante. Ok, vamos aí para você entender. Então, a Torá prossegue, falando que Deus, traduzido como Elohim, né, foi criando a luz, criando o conceito de energia, de massa, matéria, criando animais e tal, e Deus vai criando, até chegar no sexto dia. No sexto dia, a Torá fala que Deus criou tudo, mas faltava a última criação, o homem. E nessa parte existe uma grande confusão, principalmente no meio cristão, que nunca consegue compreender, que fala, Vaiomer Elohim, e disse Deus, né, façamos o homem na nossa imagem e semelhança.
Aí os cristãos teimam em afirmar que estava falando do Jesus ou do Yahushua, né? Mas não estava. Na verdade, Deus estava ordenando que a criação se comprimisse, doasse um pouco de si, se comprimisse e formasse o homem, conforme a imagem do universo, a inteligência, como está lá em Provérbios, né? No princípio eu estive com a sabedoria, no princípio eu estava no princípio, eu era a sabedoria. Por que o Shlomo Meller, o rei Salomão, falou isso? Ele falou que para criar algo tão complexo como espaço, leis da física, da matemática, células, etc., tinha que ser algo muito sábio, muito inteligente. Então, por isso que em Provérbios fala que a sabedoria esteve no princípio. Outra coisa que vocês têm que entenderem é que a Torá, e o Taná em si, ela é muito objetiva. Ela, por exemplo, não tem o costume, os livros judaicos não têm o costume, por exemplo, de quando algo não existe, colocar que existe, entende? Como é que é? Então lá não foi Jesus, Deus estava falando com a criação. Tanto que é a prova disso, que se fosse anjos, se Deus estivesse falando com anjos, se Deus estivesse falando até com um suposto, que não teve isso, um suposto filho dele, a Torá tinha que estar escrita assim: no princípio criou os deuses, ou senão no princípio criou o Pai e o Filho, ou senão no princípio criou eles, o céu e a terra. Não está assim. No princípio criou Deus. E vai isso aí, ó. E Deus disse, não está lá, e os deuses disseram, e o Pai e o Filho disse, e eles disseram, não, está lá no singular. E Deus disse, vai indo, vai indo, até na criação do homem da fala. E Deus disse, ou disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus faz toda a criação, por último Deus faz o homem. Por quê? Porque Deus queria que a humanidade tivesse o DNA do universo da criação. Ponto. Então aí não tem nada a ver. Deus divide o homem em macho e fêmea. Só que aí tem um detalhe. O Eterno, bendito seja ele aí, como está lá em Gênesis 2, ele termina sua criação e fala que tudo era bom. Na verdade, Deus, ele já tinha criado tudo. Que quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Pensamentos, bem e o mal. Ah, mas Deus que criou o mal? Sim, foi Deus que criou o mal. Foi o próprio Criador que criou o mal. Mas ele criou o mal como uma força para manter as coisas no equilíbrio. Por exemplo, está lá em Isaías 45:7. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Ou seja, Deus criou o mal como uma força que traz tudo ao equilíbrio. Suponhamos que Deus criou tudo, isso aqui é o equilíbrio. O homem tem um livre-arbítrio, mas ele só tem um livre-arbítrio de experimentar o mal. Então, Deus ele criou tudo para ser equilibrado. Por isso que na Mishneh Torah fala que Deus não ama como o ser humano ama, Deus não odeia como os seres humanos odeiam. Por quê? Porque Deus que criou, gente. Deus, ele criou a criação. Ele não precisa se transformar em criação para consertar algo que, vamos supor que ele errou. Agora, na Torá, Deus não errou em nada. Nada. Nem criando o mal. O conceito de criar o mal não quer dizer que Deus errou. Não, Deus não errou. Gênesis 2, e disse Deus, né, terminei 7 e tudo era bom. Ou seja, Deus não errou em nada. Tanto é que ele não errou que ele criou o mal. Aí você fala, não, mas peraí, gente, tem que entender que nós somos criação. Nós estamos à mercê de todas as leis da física, matemática e todas as leis da natureza. Como criação, nós enxergamos como criação.
como criação, nós tememos, nós temos medo, nós não temos, nós não podemos jamais pensar como criador. Por quê? Tem como uma televisão pensar como seu criador? Não, porque até o criador determinou a forma que nós íamos pensar. Por mais inteligente que seja o ser humano, foi assim que Deus determinou a forma que nós íamos questionar, pensar e etc. Então, Deus, tudo que ele criou foi para se manter no equilíbrio. Então, o ser humano ele tem um livre-arbítrio para quê? Para tentar desequilibrar essa força, essa criação. Ele ter o livre-arbítrio para tentar desequilibrar não quer dizer que ele consiga desequilibrar, tá bom? Então, por exemplo, o que seria o mal? O mal seria quando o ser humano tentasse trazer desordem para a criação, estou me referindo aqui ao planeta, ao próximo, etc. E quando cria, vamos supor que tudo nessa posição aqui traz paz para o ser humano. Aí a pessoa traz uma desordem. O que traz desordem, ele tenta puxar para um lado ou para o outro. É como se fosse uma corda. Chega um ponto que a tensão é tão grande que ela não consegue mais e a corda fixa aqui, ó. E nesse balançar para cima e para baixo é o sofrimento. Aí vai indo até voltar para o equilíbrio de novo. Isso é o mal. O mal nada mais é do que um freio, uma placa de pare, que através do sofrimento e da dor provocada por nós mesmos, nos faz aprender e ter a concepção que aquele ato que a gente está tendo, o pensamento, aquela atitude é errado. É isso. O conceito de não existe no judaísmo o conceito de mal cristão. Então quer dizer que você quer dizer que por exemplo, uma criança que morre, uma criança que é assassinada por um bandido. E aí, como é que fica? Bom, se aquela criança foi assassinada ali por um bandido, o motivo tem, segundo a Torá. A Torá fala que tudo é a vontade de Deus. Então Deus é mau? O problema é seu que você pensa que Deus é mau. Se você falar que Deus é mau, é a mesma coisa você dizer que a gravidade é má. Mas a gravidade não é má porque ela é uma força, ué. Foi Deus que criou a gravidade. Na forma semita, na forma antiga, nós tínhamos um costume de tudo nós dizer que era a vontade de Deus. Então, por exemplo, se uma pessoa se suicidasse, se a pessoa subisse num prédio, e, sei lá, geralmente o suicida só suicida quando eles mesmos fazem tanta coisa errada e não querem desabafar e eles preferem tirar a sua vida. A verdade é essa. Aí vamos pôr que um suicida sobe lá numa montanha e pula e cai e morre. Se fosse na época, você ia falar, Deus matou fulano. Mas foi porque Deus foi lá e quis que ele suicidasse? Não, porque na concepção semita, já que foi Deus que criou a gravidade, ou seja, para quem não sabe, a gravidade é a força na Terra que puxa tudo para o centro. Já que foi Deus que criou o conceito de gravidade, que criou o conceito de altura, de metro, as leis da física em geral, e a pessoa se submeteu, mesmo a pessoa sabendo que aquilo ia tirar a vida dela, mas ela se submete a essa força para tirar a sua própria vida, na concepção judaica, foi a vontade de Deus. Mas não que Deus foi lá, quis, botou na cabeça da pessoa morrer. Não, porque a partir do momento que Deus cria uma lei, deixar clara essa lei, todo mundo sabe que se pular para cima vai cair para baixo. E mesmo se a pessoa se põe nessa lei, quer dizer, o corpo, ela obedece à gravidade. Não importa o tanto que você tenha fé, não importa o tanto que você seja religioso ou não, até ateu. Se você pular para cima, seu corpo vai ser puxado para baixo. E esse puxado para baixo é a vontade de Deus. Então é nesse conceito, e é por isso que a Torá é escrita em formas humanas, porque também naquela época não existia a palavra física, etc. Então, o mal é uma força que, por incrível que pareça, ela é boa, porém, ela traz sofrimento quando nós temos uma reação negativa, temos uma ação negativa, o mal passa a existir como freio para moldar nosso caráter.
Tem gente que já me perguntou o seguinte: ah, mas eu conheço pessoas tão boas, pessoas tão maravilhosas e sofrem tanto. Ah, tá vendo? Ela é boa com você, com seu vizinho, mas vocês sabem dentro da casa dela se ela é boa? E o da criança? Não resolveu, Francisco. A Torá fala, a Torá, os sábios falam que muitas vezes Deus permite algumas almas puras, almas de justos, virem na terra e essa pessoa morre, né? Para ajudar, morre assim, essa pessoa vem, ela morre e nessa morte faz com que os pais, que talvez tenham algum pecado, tenham algum erro, através desse choque da morte, a pessoa para e percebe, nossa, eu estou errando. Nossa, muda o caráter. Os sábios também falam que sobre a reencarnação. Eu particularmente não acredito muito na reencarnação, tá? Mas os sábios falam, não posso mentir isso aqui para você, um pouquinho. Então, assim, no conceito judaico, tudo é a vontade de Deus. E o mal foi o próprio Deus. Agora, sendo assim, Deus não errou em nada. Deus não errou em nada. Na verdade, Deus, quando ele criou o mundo e criou toda a criação, ele criou também essas leis. E tudo que vai contra essas leis traz a destruição. Por exemplo, no mundo de hoje nós estamos destruindo com a natureza. Vai chegar um ponto que se o ser humano não parar, o planeta Terra não vai suportar mais a vida aqui. Nós não vamos ter mais um ar para respirar, não vamos ter mais água para beber. É a vontade de Deus que isso aconteça? Por quê? Porque Deus determinou que se nós destruísse a natureza, nós íamos ficarmos sem o oxigênio, sem a água e ponto. Agora, é o que Deus quer? Não, não é o que Deus quer. Então nós falamos a vontade de Deus porque Deus determinou regras, leis, que se essas leis forem violadas, traz consequência. Agora, o que o cristianismo tenta fazer é o seguinte: o cristianismo é daquele tipo de visão seguinte: eu erro, eu mato, eu estupro, eu destruo a natureza, eu minto descaradamente e Deus não pode me castigar por isso. Porque se Deus me castigar, ele é mau. Se Deus trazer alguma coisa de ruim, ele é mau. É assim que é a visão cristã, não é a visão judaica. A visão judaica ela te põe na realidade. Olha, você é responsável pelos seus atos. Você é responsável pelos seus atos, mais ninguém. Né? Então é assim que funciona. E outro detalhe é a questão de salvação. As pessoas... não, deixa eu terminar a questão da destruição. Então, lá em Gênesis, quando fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem, na verdade não é que Deus se arrepende. Né? A Moshe usou essa linguagem poética para dizer que Deus criou as regras e a violação dessas regras na época de Noé, foi tão grande, ou seja, naquela época o povo foi tão mal com a natureza, tão mal com o ser humano, tão mal consigo mesmo, que simplesmente a vida não era mais suportável na terra. Os sábios contam, né, o Midrash, o Talmud, conta que os homens praticavam homossexualismo tão exageradamente que simplesmente não ia nascer mais filhos. Entende como é que é? Que os homens tinham relações sexuais com animais. Os homens destruíam tudo. Então, o mundo estava insuportável de manter a vida nesse mundo. Então, como o planeta estava insuportável, a Torá usa Deus se arrependeu. Entenderam agora? Porque no conceito semita, tudo é vontade de Deus, porque foi Deus que fez essas leis. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que nós estamos numa empresa. Eu sou o dono dessa empresa, contrato você como gerente ou gerente feminino, mas não importa. Eu falo assim, olha meu amigo ou minha amiga, eu quero o seguinte. Eu tenho uma fábrica de bebida e eu quero que as garrafas, eu determinei que a garrafa, esse mês nós vamos produzir só bebidas de 250 ml. Tá?
tem 50 mil garrafas de 500 ml, mas eu quero só esse mês de 250 ml, tá bom? Se você encher de 500 ml, tem lá a garrafa. Você vai sofrer as penalidades. Eu vou e viajo. Você foi lá, quer dizer, eu comprei as garrafas de 250 e de 500 e deixei lá. Mas eu falei que para a coisa funcionar, porque eu sou o dono, eu determinei que jeito que a fábrica vai funcionar, eu queria que aquele mês fosse enchido apenas, envasadas, apenas garrafa de 250 ml. Aí você empolga e fala, não, eu vou encher ali. Eu vou encher ali umas garrafas de 500, afinal de contas foi ele que comprou. Se ele comprou a garrafa de 500, é porque ele quer também encher de 500. Você pega lá a garrafa de 500 e enche. Quer dizer, o fato de ter uma garrafa de 500 ml para envasar, diz o quê? Diz que eu tenho vontade, como dono, de envasar, de ter produtos com 500 ml. Mas como eu ordenei que apesar de ter garrafa, apesar de eu ter vontade de envasar, mas naquele momento não é isso que eu quero, e você pega e faz, você pode, aí ó, um funcionário pode chegar e falar, mas você não pode fazer isso. Aí você pode chegar e falar, mas nós somos uma indústria de bebida. Aqui nós envasamos água tanto de 250 ml como de 500 ml. Afinal de contas, se o meu patrão não quisesse, ele não tinha colocado garrafa de 500 ml. Então é mais ou menos assim que funciona a Torá. Deus, isso não quer dizer, então a pessoa vai lá e enche a garrafa de 500 ml. Isso não é porque eu comprei a garrafa de 500 ml, não é porque eu deixei tudo preparado que eu quis que aquilo acontecesse. Foi o que aconteceu com o dilúvio. Então, por isso que a Torá, Moisés preferiu escolher o seguinte, e Deus se arrependeu, para dar ênfase do tamanho da desgraça que a humanidade tinha cometido naquela época. Né? Então, outro problema também que nós temos aí é o povo falar assim, não, mas você falou lá no começo do vídeo que não está lá deuses, nem dizer, mas Elohim significa Deus. Não, Elohim não significa, não é um nome exclusivo para Deus, tá? Não sei se vocês sabem disso. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. O termo Elohim, ele significa literalmente poder. Ele significa literalmente poder ou poderoso. E não é usado exclusivamente nem para Deus, nem para divindade. Vocês sabiam disso? Por exemplo, vou dar um exemplo aí, Tequilim. Isso aqui eu estou tirando do Colo Hatorá, que eu convido vocês a visitar no site ótimo do grande Arri Shal Ben-Sion. Lá no Tequilim, Salmos 80, 10, fala o seguinte: os montes foram cobertos da sua sombra, e os seus ramos se fizeram como os frondosos cedros. Olha bem, frondosos cedros. Arze-el. O termo genérico também usado para divindade na cultura semita. Ou seja, no caso aqui, frondosos, poderosos cedros, está falando aqui ele. Então, quer dizer, quando a Torá, o Taná fala, e os seus ramos se fizeram como cedros, ou seja, como poderosos cedros. Então, a palavra de Elohim não significa unicamente se referindo a Deus, tá? Não significa a Deus. Outro também, o povo, Deus, Moshe, ele usou a linguagem ele, porque Moshe compreendia que existia poderes. E na linguagem hebreia, às vezes, pelo fato de nós não termos letras, palavras para tudo, igual aqui no Brasil, por exemplo. No Brasil, em branco, a palavra branco, nós podemos usar branco, alvo, sei lá, neve. No hebraico não existe isso. Muitas vezes nós temos que usar uma única palavra para diversas situações, entendeu? Então, quando nós falamos Elohim, referente a Deus, nós estamos querendo dizer poder absoluto, tá bom? Então, existem essas regras de gramática no hebraico, beleza? Então, é por isso que tem gente aí que sai confundindo, dizendo que Elohim são a trindade, sendo que não é. Tá bom? Tem gente também que fala, o Espírito Santo está lá em Gênesis, quando fala o Espírito de Deus pairava sobre nós. Está negativo. Na verdade, o Ruach não é exclusivamente Espírito. O Ruach significa que
tudo está na presença de Deus, tá? Tudo está na presença de Deus. Então, o que acontece hoje, para finalizar, para concluir? Todo esse, entre aspas, mal da humanidade, nada mais é do que as consequências provocadas por nós mesmos. Por isso que a Torá fala que todo aquele que reconhece Hashem, que reconhece Deus, todo aquele que pratica a Torá, ele simplesmente pode acabar com o mal no mundo. Olha que coisa mais bacana. Então, a Torá fala que nós somos o causador de toda, entre aspas, desgraça do mundo, como também nós somos a solução para toda desgraça do mundo. Então, tudo que vocês estão vendo hoje nada mais é do que o resultado de nossas próprias ações. O mal. Já pensou se o bandido não soubesse que se ele cometesse um crime ele não ia preso? A prisão para o bandido é o mal. Né? Então, vocês têm que ter essa consciência. Né? Então, o mal é o famoso frase, é um mal necessário. Então, foi Deus que criou o mal. Se você é daquelas pessoas que acreditam que existe um Deus, que Deus criou uma criação, dessa criação caiu, e essa criação agora desafia Deus, provocando, criando a humanidade um desejo de fazer o mal, etc, etc, você não é monoteísta, você é politeísta, igual os idólatras lá atrás. Ah, mas a serpente, pega o vídeo aí, que eu já fiz um vídeo, a serpente é o pensamento humano, tá bom? Então, eu espero que tenha te respondido, Celso, e deixa um grande abraço aí, e shalom, e até o próximo vídeo. Se não se inscrever no meu canal, se inscreva no meu canal.